A minha esposa vai estar gravando a live aí no Instagram e fica salvo. Depois, se vocês quiserem, se essa mensagem abençoar vocês, quiserem compartilhar com outras pessoas, só falar com o pastor Rafael que aí ele passa o vídeo. Eu também tenho posso chamar de ministério. Nasceu na pandemia, se chama 1 Minuto com a Palavra. Alguém aqui já está no 1 Minuto com a Palavra? Nem o Rossi. Mandei. 1 Minuto com a Palavra, o que foi? Na pandemia as pessoas não iam para a igreja, as pessoas não tinham acesso à igreja e precisavam da palavra. E eu comecei a fazer pequenos devocionais, pequenininhos, e mandava no WhatsApp uma lista de transmissão para alguns amigos. E aí o que foi que aconteceu? Algumas pessoas disseram assim, mandaram o áudio para mim: pastor, eu não sei ler, não pode mandar em áudio? E aí eu disse, meu Deus, algumas pessoas, infelizmente, em pleno século XXI ainda não leem. Então eu tive a ideia de fazer um devocional em áudio. Né? Todo mundo manda, muitos pastores mandam, muita igreja, não foi eu que inventei isso. Mas o áudio, poucas pessoas mandam. E eu vi que as pessoas, você mandava 3 minutos, 4 minutos, ninguém ouvia. A vida das pessoas é muito corrida, apesar de elas estarem em casa na pandemia, elas não ouviam. E eu pedi a Deus uma estratégia, Deus disse, grava 1 minuto. E é 1 minuto, é 60 segundos. Em 60 segundos, todo dia, eu mando um devocional. Geralmente quando eu acordo, aí às vezes é 4h30 da manhã, às vezes é 5 da manhã. Então algumas pessoas dizem que acordam com áudio, outras já silenciam, porque sabem que de madrugada vai estar tocando lá no WhatsApp. E hoje esse grupo, graças a Deus, já está no Brasil todo. Tem irmãos do Brasil todo, tem pessoas que não são crentes nesse grupo de WhatsApp. Deus tem abençoado muitas pessoas. Então, eu vou mandar para o pastor Rafael o link, já mandei para o Rossi, né? Não sei se vocês têm um grupo da igreja, e se ele autorizar, todos vocês estão convidados a entrar. Amanhã já vão escutar uma mensagem sem entrar hoje, né? Amém? Amém? Gênesis capítulo 45. José foi um homem que enfrentou muitas crises, irmãos. José é o 11º filho de Jacó, isso sem contar uma menina chamada Diná, né? Estou contando só os homens. Então ele é o 11º filho de Jacó, e ele é filho de Raquel. Raquel foi aquela mulher que Jacó amou tanto, que trabalhou 7 anos por ela. No dia do casamento, o sogro enganou, na noite de núpcias, foi a sua irmã mais velha, que era Lia ou Leia, e ele ficou desesperado. Meu sogro, por que você me enganou? Ele, não, rapaz, a gente resolve isso rápido, trabalha mais 7 anos e eu te dou também Raquel como esposa. Então ele trabalhou 14 anos para casar com essa mulher. Ele amava essa mulher. E José foi o primeiro filho primogênito de Raquel. Depois de José só nasceu Benjamim, e nós sabemos pela Bíblia que Raquel morreu no parto. Então Jacó, Israel, amava muito a José. Deu para José uma túnica de várias cores, e José supervisionava o serviço dos outros irmãos. Nós conhecemos a história. Os irmãos odiaram a José, desprezaram a José, venderam como escravo para os ismaelitas. Os ismaelitas venderam José como escravo para Potifar, que era capitão da guarda de Faraó. Na casa de Potifar, José foi abençoador daquela casa. Tudo que ele tocava, a Bíblia diz que prosperava, ele cresceu, se tornou mordomo. Mas um dia uma mulher endemoniada, a esposa de Potifar, resolveu convidar José para se deitar com ela. Ele não cedeu à tentação, por causa disso foi injustiçado. A Bíblia conta que ele foi para a prisão. Chegando na prisão, José trata aquela prisão de uma maneira especial, não se comporta como um presidiário, e ele age tão bem dentro da prisão que a Bíblia diz que o carcereiro entregou as chaves na mão dele, e ele se torna governador da prisão. Antes de ser governador do Egito, ele se tornou o secretário da prisão ali, o diretor daquela unidade prisional lá do Egito. E, mais uma vez, José faz seu trabalho direitinho, interpreta os sonhos do copeiro, do padreiro do rei. Depois de 2 anos, ele é levado à presença de Faraó. Lá ele interpreta os sonhos de Faraó, e Faraó decide colocar ele como governador do Egito. E vocês sabem o resto da história. Pois bem, resumindo isso,
Nós vamos ler agora Gênesis capítulo 45. Esse texto é o texto que José se dá a conhecer os seus irmãos. Então ele foi vendido para o Egito, nunca mais viu o pai, nunca mais viu os irmãos, e depois que ele é governador, há uma grande fome sobre toda a terra. Os irmãos dele vão até o Egito comprar comida, e quando chega lá, ele dá comida para os seus irmãos, e em determinado momento ele se dá a conhecer os seus irmãos. Pois bem, eu dei toda essa introdução, resumi tudo isso para falar o seguinte essa noite. O que foi que José aprendeu com as crises? Todos nós passamos por crises. Todos nós passamos por dificuldade. Elas estão aí para todo mundo, para o rico, para o pobre, para o crente, para o ateu, para o macumbeiro. Todo mundo passa por crise, e a crise destrói muita gente. Tem gente que nunca mais se recupera depois de uma crise. Mas tem pessoas que depois da crise alçam um voo tão alto que chegam no melhor momento de suas vidas. E José foi esse homem, enfrentou muitas crises e foi muito vitorioso e muito abençoado. Então eu quero que nessa noite você aprenda com ele. Amém? Amém. Vamos ler. José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes. Então falou em alta voz: fazei com que todos saiam da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se revelou a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa do faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive? E os seus irmãos não conseguiram responder, pois estavam perplexos diante dele. E José disse mais aos seus irmãos: aproximai-vos. E eles se aproximaram. Então prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso por me teres vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos sem lavoura e sem colheita. E Deus enviou-me adiante de vós, para vos conservar descendência na terra, e para vos preservar a vida, como um grande livramento. Assim, não foi vocês que me trouxeram para cá, foi Deus que me colocou como pai do faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Amém? Amém. Curva sua cabeça um minuto. Deus, pelo amor do teu filho Jesus, nós te pedimos, fala conosco esta noite. Fala ao coração do teu povo e da tua igreja. Tu sabe das nossas necessidades. Tu sabe aquilo que nós precisamos, Senhor, para que possamos continuar. Então, fique à vontade para me usar de uma maneira especial. Amém. Amém. José aprendeu com a crise que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe? Às vezes a crise faz a gente esquecer isso. Cadê Deus? Foi louvado aqui. Quando Deus se cala, cadê Deus? Deus está calado. Cadê o Senhor? E nós achamos às vezes que algumas coisas que acontecem na nossa vida é por acaso. Algumas coisas que acontecem na nossa vida é porque Deus não está gostando da gente. Eu quero dizer para você hoje, não. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem um plano e o plano de Deus é perfeito. Mesmo quando nós fazemos escolhas erradas, mesmo quando as pessoas fazem injustiça contra nós, Deus transforma a maldição em bênção. Dentro do nosso plano está o plano de Deus. Dentro do plano das pessoas está o plano de Deus. Os irmãos de José achavam que vendendo José para o Egito, iam acabar com seus sonhos. Vendendo José para o Egito, iam silenciar a sua voz. Mas Deus usou tudo aquilo para promover José. Estava dentro do script, estava dentro do plano de Deus. É difícil aceitar que está dentro do plano de Deus para a cadeia, de forma injusta. É difícil acreditar que está dentro do plano de Deus e para outra nação, sem família, que fala outra língua, outro costume, que adoram outros deuses, e ser colocado, e não foi para trabalhar. Imagine quem sai daqui, vai para os Estados Unidos, vai para Portugal, vai estar na moda.
do brasileiro indo para Portugal trabalhar. Para trabalhar. E é difícil. As pessoas são preconceituosas. Tem a questão da língua que você precisa aprender. Agora imagina José, está indo para o Egito, que é a superpotência mundial da época. Foi o primeiro grande império mundial, foi o Egito. Imagina José indo para lá como escravo. Escravo não tem nome, escravo não tem salário, escravo não tem sentimento. Escravo não pode nem chorar, igual chora. Ele foi para lá para ser escravo. E eu fico me perguntando, irmão Rócio, quando José orava, se não passava pela cabeça dele: Senhor, o que é que tem a ver isso aqui com o sol e a lua, 11 estrelas se prostrando diante de mim? O que é que isso aqui tem a ver com os sonhos que tu me destes? O que é que isso aqui tem a ver com a promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó? Eu faço parte dessa promessa. Cadê as tuas promessas na minha vida? Eu fico imaginando ele se perguntando, ele questionando ao Senhor: o que é que ser escravo tem a ver com isso? E eu imagino Deus dizendo: calma, José, está tudo no meu controle, está tudo dentro do script, eu tenho controle, está na minha mão a rédea da tua vida. O chicote pode até bater nas tuas costas, mas eu tenho poder para tirar o chicote, eu tenho poder para aliviar e para aumentar. Deus estava preparando José. É difícil ouvir isso. Nós queremos ser preparados dentro do ar-condicionado. Nós queremos aprender no conforto. Deus estava preparando José para ser um governador justo, para ser um governador em meio à crise também. José tinha que ser um homem equilibrado, tinha que ser um homem que tinha empatia pelos necessitados, tinha que ser um homem que entendia dos desfavorecidos, tinha que ser um homem que deveria saber se comportar na presença dos nobres, tinha que ser um homem versátil para negociar com nações estrangeiras. Então Deus, como sabia de tudo isso, como tudo estava no plano de Deus, colocou José para estagiar. Estagiou na casa de Potifar, capitão da guarda do faraó. Estagiou na caravana dos ismaelitas como escravo. Estagiou na prisão como escravo. Deus estava no controle de tudo. E você precisa entender isso. Poxa, pastor, eu não sei porque está acontecendo isso na minha vida. Eu também não. Mas eu posso te dar algumas sugestões. A Bíblia diz: de que se queixa o homem, Isaías 58, senão dos vossos delitos e pecados. A Bíblia diz mais que quem planta, colhe. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase da sua vida difícil, e isso é colheita. Você plantou errado, agiu errado, fez errado, falou errado, e está colhendo agora. Nós somos humanos imperfeitos. Então aproveita essa fase que você está para repensar a sua vida, para pedir: Deus, me dá graça, ilumina a minha mente para me entender o que foi que eu fiz errado. Eu não quero errar daqui para frente, eu quero fazer diferente, Senhor. Eu não sei porque está dando tudo errado, eu não sei. Talvez você também não saiba, mas uma hora você vai saber. Continua orando, continua perseverando, saiba que Deus está no controle, pergunte ao Senhor por quê. Para quê? E Ele vai te dizer, você vai entender, em nome de Jesus, amém? Amém. Agora entenda, se Deus está no controle de todas as coisas, o inverso também é verdadeiro. E é a segunda coisa que José aprende na crise. O que José aprende na crise? Que as coisas de vez em quando fogem ao nosso controle. Então não se culpe, foge mesmo. A gente faz plano e dá tudo errado às vezes. A gente se programa e não é do nosso jeito. As coisas fogem do nosso controle. Nós não somos autossuficientes. Nós somos filhos de um Deus soberano, mas nós não somos soberanos. Nós somos filhos de um Deus todo-poderoso, mas nós somos limitados, falhos e imperfeitos. As coisas fogem ao nosso controle e nós temos que aprender com isso a descansar em Deus. E pensar o seguinte: eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Se eu fiz tudo que estava ao meu alcance e não deu certo, não vou morrer. Eu vou pedir a Deus graça.
Eu vou ressignificar a minha vida. Eu vou aprender com os meus erros. Eu vou traçar de novo uma nova rota para a minha vida. Eu vou pedir a graça de Deus e vai dar tudo certo em nome de Jesus. As coisas fogem ao nosso controle de vez em quando, irmãos. É na vida de todo mundo. Fugiu ao controle de José. Não estava no plano dele, não. Com certeza não estava nos planos de José na hora que aconteceu. Quando as coisas fugem ao seu controle, você tem que ter maturidade, discernimento espiritual para descansar em Deus. Fazer tudo que está ao seu alcance, e o que não tiver ao seu alcance, você não pode estar sofrendo por isso. Não dá para você resolver. Se você se preocupar além das suas limitações, você vai desenvolver estresse, ansiedade, psicossomatização, os cabelos vão cair, mancha roxa vai aparecer em você. Davi entendeu isso muito bem. A Bíblia diz que Davi cometeu um pecado horrível. Ele viu uma mulher se banhando, ele deveria estar em guerra, ele estava lá no palácio caminhando, ele viu uma mulher se banhando no rio, achou a mulher bonita, mandou os seus homens trazerem a mulher à sua presença. A mulher era casada, esposa de Urias. Ele: eu não quero saber, eu sou o rei. Se deitou com a mulher, mandou chamar o marido da mulher, mandou o marido da mulher para frente da batalha, matou indiretamente o marido da mulher e se casou com a mulher. E a mulher engravidou. E Deus mandou o profeta lá e disse: olha Davi, eu vou te contar uma história. Um certo rei, um certo homem importante, tinha muitas ovelhas. E um dia chegou um convidado lá na casa dele. E ele poderia matar qualquer uma das suas ovelhas para servir um banquete, uma refeição. Mas ele foi lá na casa de um pobre que só tinha uma ovelhinha. Tomou a força, matou e comeu a ovelhinha. E o profeta diz: Davi, você que é um homem justo, temperado, equilibrado, qual é a punição para este homem? E Davi, com sangue nos olhos, disse: morte. O profeta vira para ele: é verdade, e tu és este homem. Pois é. Deus viu quando você mandou matar Urias. Ele diz que Davi se prostra diante do Senhor, pede misericórdia. E o profeta diz: olha, a criança que está no ventre dela, ela engravidou, vai morrer. Aliás, a criança nasceu e adoeceu, e o profeta disse: olha, vai morrer a criança. A Bíblia diz, eu acho que é 2 Samuel 12, você pode conferir em casa. Ele diz que a criança adoeceu mortalmente, estava definhando, morrendo todos os dias. E Davi fez o quê? Que todo bom crente faz: iniciou um propósito de jejum e oração. 7 dias de jejum e oração, pano de saco, se ajoelhou no chão. Deus cura o menino. Deus tem a misericórdia do menino. Se trancou, se isolou. E no 7º dia, o menino morreu. Fugiu ou não fugiu ao controle de Davi a situação? Davi viu os oficiais cochichando. Ei, foi o que aconteceu? Os oficiais com medo de dizer para ele o que aconteceu. Fala logo: o menino morreu. Foi, o menino morreu. Davi se levantou, tomou banho, passou perfume, adorou ao Senhor, sentou e comeu. E os oficiais de Davi: não entendemos de nada, e foram perguntar para Davi. O menino estava doente, tu passou 7 dias orando, jejuando, chorando, clamando. Agora o menino morreu, tu te levanta, toma banho, adora o Senhor e come. Ele disse: eu passei 7 dias pedindo a Deus misericórdia e pensando, talvez haja esperança para a criança. Mas agora que o menino morreu, não tem como ele voltar mais. É eu que um dia vou para lá, também morrer. Sabe o que é que Davi estava dizendo? Fugiu ao meu controle. Foi colheita? Foi colheita. Fugiu ao controle de Davi?
fugiu ao controle de Davi. Quando ele viu que fugiu ao seu controle, quando ele viu que não dava para resolver, ele descansou em Deus. Descansou em Deus. Tem um ditado aí fora, não sei se é ditado que chama, se é brocado que chama, que diz assim: cada um enterre seus mortos. A gente tem que aprender a enterrar os nossos mortos. A gente tem que aprender a entender isso. Fez plano, planejou, tentou, não deu certo. Tem que enterrar isso daí. Pergunte a Deus: Senhor, é caso de enterrar? Não tem mais jeito? Amém. Vai ser difícil? Vai. Vai demorar para aceitar? Vai. Mas você tem que iniciar o processo. Entender que as coisas fogem ao seu controle. Para que você viva melhor em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Amém. José aprendeu com as crises que Deus usa pessoas. Ele estava lá na prisão. Preciso que você volte comigo a alguns capítulos. Ele estava lá na prisão ainda. Deixa eu ver aqui. O capítulo 40 de Gênesis. E ele notou que o copeiro e o padeiro de Faraó que estavam presos estavam tristes. Ele perguntou para o copeiro: por que você está triste? Eu não vou ler aqui, você está anotando. Por que você está triste? Ele disse: é porque eu tive um sonho, rapaz. O que foi um sonho? Eu tive um sonho com 3 cachos de uva sobre a minha cabeça. E eu pegava os 3 cachos de uva, espremia, botava no cálice, dava para Faraó e ele bebia. Eu não entendi, foi nada. E José, cheio do Espírito de Deus, disse: os 3 cachos de uva são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai te restituir a tua função. O padeiro vendo, disse: eu também tive um sonho. O meu era 3 cestos de pães. Botei na minha cabeça, um pássaro veio e começou a comer o pão que estava na minha cabeça. Diz aí o que é. E José, cheio do Espírito de Deus, disse: rapaz, os 3 cestos de pão também são 3 dias. Eu imagino dizendo: aleluia! Porque o outro, em 3 dias, foi restituído a sua função. Dentro de 3 dias, e ele na expectativa: tu vai ser enforcado e as aves do céu vão te comer. E a Bíblia diz que aconteceu. E aí, a Bíblia diz aqui, o versículo 14 do 40, Gênesis 40, 14. José disse assim para o copeiro: lembra de mim quando estiveres bem, e peço-te que tenhas compaixão de mim, falando de mim a Faraó, para que ele me tire deste cárcere. Ele pediu: lembra de mim, rapaz, quando tu estiver bem. Lembra de quem te ajudou. E ele disse: pode deixar. Passou sabe quanto tempo? Capítulo 48, versículo 1. Passado 2 anos inteiros, Faraó sonhou. Ô amigo, hein? Lembra de mim? Demorou 2 anos para lembrar. Diga, mas lembrou. Sabe por que ele lembrou? Porque Deus usa pessoas. Nós temos que ter bons relacionamentos. Deus usa pessoas para abrir porta para a gente, de emprego, para casamento. Eu lembro que lá na igreja, eu pastoreava a igreja de Calcaia, tinha uma moça que ela estava doida para casar. Não vou dizer o nome dela, não. Está na live aí, pode ser que ela esteja ouvindo. E ela dizia, né, nas conversas: queria tanto casar, pastor, já estou na idade de casar. Queria tanto casar. Vai dar certo, minha filha, creia. E aí a gente ganhou para Jesus um rapaz.
E o rapaz um dia chegou para mim e se queixou e disse assim: eu queria tanto casar. Eu nem queria casar, para falar a verdade. Ah, meus irmãos pressionam tanto, a minha mãe diz que eu estou ficando velho, não arrumo mulher, não caso. Aí ligou as anteninhas, me da minha esposa. Olhei para ela, olhei para o B1, B2. Vocês sabem o que é B1 e B2, né? Banana de pijama. Aí olhei para ela, tá ligada B1? Tô ligado, B2. O rapaz é trabalhador, esforçado de Deus. A menina é trabalhadora, esforçada de Deus. Vai na menina que eu vou no menino. Fiquei cupido. Aí ela foi lá e disse: ô, abençoada, tem observado o servo do Senhor fulano de tal? E ela disse: misericórdia, pastor. Misericórdia, ele é tão assim. E eu fui lá no rapaz: rapaz, sabe, na igreja tem 3 moças para casar, mas essa daqui, o que é que você acha? Aí diz: olha, eu nunca olhei para ela com esses olhos. Depois abre o olho. Começa a olhar. Vamos ver. 7 dias depois, tá os dois na porta da igreja. Pastor, a gente se juntou. Meu Deus, tão rápido, 7 dias. Vocês são ligeirinhos. A gente quer ser disciplinado. Naquele mesmo ano eles casaram. Já fazem quantos anos, ali? Eu vou com datas. Bem 7 ou 8 anos. 7 a 8 anos de casamento. Estão bem, são diáconos da casa do Senhor, têm um filho, são empresários. É assim uma união perfeita. E não teve esse negócio de paixão. Ele olhou para ela e disse: ela olhou para ele, é ele. Não. Deus usou pessoas. E deu certo. Deus usa pessoas. Você tem que ter bons relacionamentos. Lembra daquela viúva que foi até o profeta Eliseu? Elisa ou Eliseu? A multiplicação do azeite. A viúva. Vai ficar aí os universitários aí, os teólogos respondendo. Eu acho que é Eliseu. Elias. 2 Reis capítulo 4. Alguém confere por mim? 2 Reis capítulo 4. Ou 1 Reis capítulo 4. Ou 8. Mas a varoa disse que Elias. Ela chegou até o profeta e diz: meu marido era teu servo, era servo desse profeta, morreu, me deixou endividada, eu tenho um filho, agora os credores querem levar o meu filho para ser escravo. E aí, Elias ou Eliseu? Ah, meu Deus, eu vou achar aqui. Então responda na achou? Onde é que está? Eliseu. 2 Reis 4, é Eliseu. Então ela chegou até o profeta Eliseu e disse isso. E ele disse: mulher, o que é que tu tem em casa? E ela disse: eu tenho um restinho de azeite. Vai nos teus vizinhos, pede vasos emprestados, não poucos, tranca as portas da tua casa, deita o azeite sobre os vasos, todos teus filhos, porta fechada. Só isso. A Bíblia diz que ela foi. Agora, veja comigo. Como que ela vai pedir vasos emprestados e não poucos, se ela é uma mulher intrigada com os vizinhos? Hein, irmão? Entende isso? Entende isso, irmão John? Ela tinha muito vizinho. E ela era uma boa vizinha. Sabe por quê? O cabelo disse que ela encheu. Deus multiplicou o azeite, encheu. Quando estava tudo cheio, eu fui lá do profeta e disse: o que é que eu faço agora? O profeta diz: vende o azeite, paga a tua dívida, vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Será que ela tinha vizinho?
Aquela mulher montou uma empresa de venda e distribuição de azeite. E azeite nos tempos bíblicos e hoje também, né? Meu Deus, 500 ml de azeite galo, R$ 39,90, eu quase caí para trás. O azeite nos tempos bíblicos servia para curar enfermidades, asepsia, lavar ferimentos, assim como o vinho. Servia para combustível das lamparinas. Servia para alimento, para fazer bolo, como serve hoje. Aquela mulher ficou rica. Diga, a bênção de Deus, a obediência dela e os relacionamentos. Porque se ela tivesse só 2 vizinhos, 2 vasilhas de azeite, não dava para nada. José aprendeu, Deus usa pessoas. Demorou 2 anos, mas o caboclo lembrou. Deus fez ele lembrar. Faraó teve um sonho, ninguém conseguia interpretar o copeiro. Ah, meu Senhor! Quando eu estava lá na prisão, tinha um hebreu. Esse hebreu me disse que eu ia voltar, ia ser restituída a minha função, e eu estou aqui te servindo de novo, Carlos. Faraó diz, manda chamar José. Deus usa pessoas, você precisa entender isso. Você precisa entender isso para que as portas se abram para você. Quando eu saí do meu último emprego de carteira assinada, que foi em 2010, o meu ex-patrão disse assim para mim, olha João, quando a gente fecha uma porta, a gente tem que deixar uma janela aberta. Eu era muito novo, 2010, eu disse, mas por quê? Perguntei. Porque vai que você volta. Ele disse, anote meu nome, decore meu nome, se você precisar, liga para mim. Até hoje eu tenho o nome dele decorado. Aí tem pessoas que estão na crise. Deus quer usar alguém para abençoar ele, para ele sair da crise. Mas ele é intrigado com todo mundo, ela é intrigada com todo mundo, ela não sabe fazer bons relacionamentos, não sabe conversar. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Deus é bom. E Deus usa as pessoas às vezes porque você nem imagina. E de uma forma que você nem entende. Uma das pessoas que me incentivou a ser advogado foi uma pessoa que me menosprezava todo dia. E brincava comigo e com a minha fé. Eu fui ser estagiário da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, no núcleo de Calcaia, CESAT Calcaia, na verdade, Célula, que se chama, Célula de Execução Tributária. E lá tinha um fazendário, que ele, quando chegava, antes de começar o expediente era às 8 horas, ele chegava às 7h45, não vou dizer o nome dele não, tá gravando. Ele chegava, tinha eu de crente e tinha um servidor que era crente. Era mais com o outro servidor do que comigo, com o outro auditor fiscal. Eu era um estagiário. Tinha um auditor fiscal que era crente. Então quando ele chegava, irmão Rossi, ele se ajoelhava no chão e dizia, obrigado, meu Deus, por mais um dia. Na frente de todo mundo. De todo mundo. Às vezes, o servidor tudo reunido, já tinha contribuinte esperando. Obrigado, tu és bom, meu pai. Se levantava morrendo de rir. Aí trazia um pacote de pão, queijo. Chegava lá na copa. Tá aí, mortas fome. Comam! E ria de todo mundo. E eu, novinho lá, eu sempre fui um questionador. Eu disse, ô fulano. E ele dizendo o nome dele agora, não acredito. Quase que eu dizia. Você é um homem muito devoto a Deus, né? Muito honesto. Ele deu uma gargalhada. E disse assim, rapaz, eu cresci, nem acredito em Deus, nem em Papai Noel, tudo é a mesma coisa. E eu descobri que esse indivíduo não cria em Deus. E todo dia ele fazia isso. Rigorosamente, eu estagiei 2 anos, e 2 anos ininterruptamente. Ele se ajoelhava no chão, fazia essa gratidão e começava a rir, fazia a mangoça do irmão que era crente. E por que ele me incentivou?
Porque na hora que a gente ia comer pão, e ele levava pão mesmo, queijo, chamava todo mundo de morta-fome, ele deixava todo mundo comer. Quando todo mundo estava comendo, aí vocês não têm coragem de comprar pão, vocês são os morta-fome. Aí no outro dia ninguém queria comer, ele lá do lado, vai lá, vamos comer, comprei pra gente. Quando a pessoa dá uma mordida, é um passa-fome mesmo. Servidor público, não tem dinheiro para comprar um pão. E ele é formado em Direito. E ele dizia assim, Joãozinho, sabe por que eu faço tudo isso? Eu disse, por quê? Porque eu não pedi para entrar aqui não. Eu chutei, foi a porta com os 2 pés. Eu passei, foi no primeiro lugar. E foi verdade, fui pesquisar. Eu passei, foi no primeiro lugar no estado do Ceará para ser fazendário. Eu posso. Se deitava na mesa de reunião e ficava dormindo. Era uma comédia. Dizia, eu estudei, foi para isso. Não foi para trabalhar não. Se quiser trabalhar, não tinha estudado. Claro que ele tinha uma noção meio distorcida do que é o serviço público. Mas tirando isso, eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer direito também. Aí ele pegava o contra-cheque dele, abria e expunha para os estagiários. Olha quanto eu ganho, olha quanto eu ganho. Na época, eu acho que era 11.500. Na época, 2010. Não sei quanto é que ganha um árbitro oficial hoje. Tá mais de 20, né? Mais de 25. Mais de 25. Na época era 11 mil reais e eu ficava assim. Quanto era o salário mínimo em 2010? Era 500 e alguma coisa, porque eu ganhava uma bolsa de meio salário e era 256 meio salário. Ele ganhava 20 vezes o salário mínimo. Eu dizia, eu vou fazer direito também. Eu vou chutar as portas também. E ele ria da minha fé, brincava com a minha fé. Ele ria, botava a mão na minha cabeça, expulsava o demônio da gente. Era uma comédia, bom. Para. Não, Joãozinho, você está estranho, você está com capeta nos coros. Era, irmão, tô te dizendo. E eu fiz direito. Me formei, estou advogando, graças a Deus. Deus usou aquele indivíduo. Eu fui lá depois, dei um cartão para ele e disse, obrigado, tu é uma bênção, rapaz. Deus te usa poderosamente. Eu disse, nunca tive dúvida. Obrigado, Senhor, por me usar. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Você precisa ter um bom relacionamento. Isso não é ser interesseiro, não. Isso é ser educado, isso é ter o Espírito de Deus. E mais um motivo. Deus usa pessoas. Então, você acordar de manhã, dê bom dia para todo mundo. Dê boa tarde para todo mundo. Você não sabe de onde Deus vai abrir a porta. E pode ser do chato, pode ser do macumbeiro. Com todo respeito aos macumbeiros, do bandista. Eu digo que às vezes tem esse preconceito. Pode ser de um ateu. Pode ser de um milionário. Pode ser de um pobre. Eu lembro como hoje eu era menino. E eu estava numa pracinha no Conjunto Ceará. E eu preguei naquele dia a palavra de Deus. E quando eu terminei de pregar a palavra de Deus, não foi uma boa pregação. A gente sabe que a gente não prega bem, quando a gente não fala coisa com o povo. Eu era um menino. E eu disse, nunca mais eu prego. Chegou um bêbado com 1 litro de cachaça na mão, irmão. Caindo na rua. Olhou para mim, eu dizendo na minha mente, nunca mais eu prego. Olhou para mim e disse, ei, tu vai pregar assim. Tu não te manda não. É Deus que manda, é Deus que faz. Aleluia! E tomou uma dose de cachaça e foi embora. E eu fiquei me tremendo todinho. Disse, meu Deus. Deus usa pessoas, usa uma jumenta para falar com o balão. De vez em quando ele usa uns jumentos, irmão, lá no trabalho. Ele usa. Você tem que aprender a falar com as pessoas, se relacionar bem, dar o seu melhor no seu trabalho. Ei, o seu trabalho é a sua vitrine. Trate bem as pessoas. As portas se abrem por causa de pessoas. Tem as chatas, tem as horríveis. Deus que trate com elas. A minha parte é cuidar bem delas também. Amém? Amém.
Então eu disse para você que Deus está no controle de todas as coisas. As coisas de vez em quando fogem ao seu controle. Eu disse para você que Deus usa pessoas. Agora entenda. Você não depende das pessoas. Não entendi nada. É porque se Deus quiser usar, Ele usa, amém? Amém. Mas você não depende delas. Então não tenha medo. Ai, eu não sei se vai dar certo o emprego, o estágio, aquela situação, porque o fulano não me indicou, porque o fulano não disse isso. Ei! Deus usou o copeiro para lembrar de José depois de 2 anos. Amém? Amém. Só que para José ser governador, Deus não usou ninguém, não dependeu de ninguém. O José foi lá e disse, Faraó, tu sonhou, foi? Tá, vou te dizer teu sonho. Não tem as 7 espigas magras, né? São 7 anos. Não tem as 7 espigas gordas, né? Também são 7 anos. As magras, 7 anos de fome. As gordas, primeiro vão vir 7 anos de muita fartura. Não tem, Faraó, as 7 vacas magras que tu sonhou? Também são 7 anos de escassez. Não tem as 7 vacas gordas que tu sonhou? Também são 7 anos de fartura. O sonho é um só, Faraó. Deus duplicou o sonho porque Ele tem pressa. É o seguinte: escolhe um homem para que administre e junte durante esses 7 anos de fartura a 5ª parte. Quanto é a 5ª parte, irmãos, matemáticos? Misericórdia. Matemática não. A 5ª parte é 20%. Divide por 5. 20% de tudo no Egito. Durante 7 anos de fartura, junta e guarda dos celeiros. Vai servir para manter vocês nos 7 anos de escassez em todo mundo, em toda a terra. Escolhe um homem para fazer isso. E o Faraó falou, todo lá. Copeiro não pôde ajudar ele aqui, o padeiro não pôde, o Potifar não pôde. O Faraó olhou e disse, capítulo 41, versículo 38. Então o Faraó perguntou aos seus subordinados, poderíamos achar um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Depois o Faraó disse a José, visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. Por isso mesmo, comandarás a minha casa, e todo o meu povo se governará por tua ordem. Tão somente no trono serei maior do que tu. Você não depende das pessoas. Você não depende de indicação. Você não depende de peixe, já viu? Você tem uma peixada. Se você não tiver uma peixada, com ovo vai dar certo também. Com frango. Não tenha medo. Estude, trabalhe, faça a sua parte, confie em Deus. Não coloque desculpas, não coloque limites para o que Deus quer fazer na sua vida. Ah, porque eu não nasci. Não, ninguém da minha família é advogado que eu saiba. Meu pai é bombeiro hidráulico, a minha mãe é professora, o meu tio trabalhava no mercado, São Sebastião vendendo banana. Depois foram vender, alguns deles, né? Foram vender, um foi vender aquela lojinha de tudo, faca, ferramenta. Outro foi vender numa loja de plástico. Outros 3 ou 4 mototáxis. Sabe o que disseram para mim quando eu fui fazer direito? Mesmo que tu consiga passar, como é que tu vai comprar o livro?
E se tu passar, se tu comprar os livros, como é que tu vai passar na prova da OAB? E se tu passar, como é que tu vai ter cliente se tu não tem escritório, tu não tem ninguém? A Bíblia diz assim, lá nas cartas de João: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saber que no céu há um advogado, Jesus Cristo. Entende? Eu tenho Jesus. Porque eu tenho Jesus, está dando certo. Porque eu tenho Jesus, os clientes estão chegando. Não limite as promessas de Deus na tua vida. Não tenha medo. Eu não tenho nome, eu não tenho experiência, eu não tenho isso. José também não tinha, não. José era muito experiente em governar a cadeia. José era muito experiente como mordomo, mas liderar toda uma nação e todo mundo, ele não tinha experiência. Mas ele tinha o Espírito de Deus. Alguém aqui tem o Espírito de Deus? Só uma curiosidade. Alguém aqui tem o Espírito de Deus? Amém, glória a Deus. Quando você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito de Deus. Ele está em você. Ele está em você. Cadê o John? O violão. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Me ajuda. Inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, sabe qual é? Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Olha, isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo diz assim: nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Nós temos o Espírito Santo, a maior riqueza da terra, a maior riqueza do mundo. É o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Você não depende das pessoas. De trás para frente, você não depende das pessoas. Deus usa pessoas. Algumas coisas fogem ao teu controle. Deus está no controle de todas as coisas. Como a gente tem que ir embora, uma última coisa que José aprendeu com as crises: a fidelidade vai te promover e vai te colocar em lugar de destaque. A fidelidade a Deus. José sabia quem ele era. Tentaram tirar dele a identidade dele. Sabem que escravo não tem nome, escravo tem número. É 01, 02, 03. Não, José sabia quem ele era. José sabia o Deus que ele servia. Por isso que ele está lá na prisão e ele não é um presidiário comum. Ele está lá na prisão e ele lava, ele passa, ele cozinha, ele limpa tudo. Alguém, esse cara é doido, está trabalhando de graça. Colossenses 3:23 diz assim: tudo que vocês fizerem, faça de todo o coração, não para o homem, mas para o Senhor. José parece que leu esse versículo. Ele está lá varrendo a prisão dizendo: eu não estou aqui porque o Potifar quer, eu estou aqui porque Deus quer que eu seja o faxineiro da prisão. Eu sei que ele está no controle de todas as coisas. Ele é fiel a Deus. Ele foi para lá porque a mulher é bonita, a mulher de Potifar. Rica, bonita, cheirosa, perfumada. O Potifar não era qualquer pessoa não, gente. O Potifar era o capitão da guarda real. E nós sabemos que homens grandes de posição e ricos dificilmente casam por uma coisa chamada amor. Eles casam com a mais bonita. Eles casam com a que tem influência política. Não são assim os casamentos dos famosos, dos grandes. E o amor se constrói ou se finge, dá sujeito. É assim que as relações lá fora. A mulher de Potifar era bonita. Tomava banho com leite. Aquele filme da Xuxa, tomando banho com leite.
Lua de cristal. Tomava banho com leite, sabe? Ouro, prata, e as joias dela eram ouro e prata. Sobrancelha, e ela é egípcia. Olha a cultura egípcia. Toda a maquiagem, tudo bonito. A mulher linda! E a Bíblia diz que José também era bonito e era novo. Numa terra estranha, longe do pai, longe da mãe, longe de todo mundo. Ninguém ia ver ele pecando. Mas a Bíblia diz, quando a mulher vai lá e tenta ele diz, você está doida? Eu vou pecar contra o meu Deus? Eu vou trair a confiança de Potifar? Ele sabia quem ele era, ele foi fiel. Entende isso? E para o fiel não tem outro caminho. Diga por favor, para o fiel, não tem outro caminho. Deus destaca. Na hora certa, Deus levanta. Na hora certa, Deus faz chover. Bênçãos sem medida. Deus destaca. A fidelidade dele, obrigado, que sei, né? A fidelidade de José promove ele. Ele é fiel ao Senhor, ele é um homem íntegro e Deus precisava. Entende agora como Deus está no controle de tudo? Ele ia governar o Egito. Ele ia ser governador dos pobres e dos ricos. Ia ser governador dos nobres e dos plebeus. Ia ser governador dos egípcios e dos estrangeiros. E ia ser governador num período de 7 anos de muita fartura, mas depois 7 anos de muita escassez. Ia ser governador na crise. Então Deus precisava fazer ele passar por todas as crises que alguém podia imaginar. Crise familiar, crise financeira, crise espiritual, crise de relacionamento, crise nas amizades. Para quê? Para que ele se tornasse um expert em crises. Porque ele ia administrar uma crise mundial. E uma crise de fome. Você sabe o que é fome? Eu não sei. Eu já passei muita dificuldade na minha vida, mas nunca fome. Já passei semanas comendo só arroz. Mas tinha um arroz. Tanto pequeno com a minha mãe, como depois de casado. A minha esposa já sofreu um pouco. Eu sei o que é passar dificuldade, mas graças ao bom Deus, louvado seja o nome dele, eu não sei o que é fome. Eu nunca dormi uma noite sem comer. Nunca, a não ser que estivesse jejuando. Propositalmente em oração. Nunca. É o instinto mais aflorado no ser humano. É o de sobrevivência. É a fome. Depois é a sede. José ia administrar o mundo da época. O Egito era a superpotência mundial. O mundo da época. Em crise, com fome. Ele estagiou lá na prisão. Ele estagiou no poço. Ele estagiou odiado pelos irmãos, dentro da casa dele. Ele estagiou sendo escravo dos ismaelitas. Eu não sei, eu quero declarar em nome de Jesus. Eu não sei onde você está estagiando. Mas se você está passando por crises, se você passa por escassez, provavelmente Deus quer que você lidere alguma coisa. Provavelmente Deus vai te colocar no lugar de destaque. Isso é um estágio. Deus precisa que você entenda o que é racionamento. Deus precisa que você entenda o que é empatia, misericórdia. Deus precisa que você entenda que a glória é dele, que a honra é dele, para que você, quando estiver lá em cima, não pise quem está embaixo. Por isso o medo dos irmãos de José, quando ele disse, eu sou José, os irmãos tremeram, porque agora ele tinha o poder de matá-los. Mas ele disse, ei, eu não tenho tempo para remorso, eu não tenho tempo para mágoa, eu não tenho tempo para rancor, eu sou alguém curado, sarado, porque eu sei que não foi vocês que me trouxeram para cá, eu sei que o controle está na mão de Deus, a chave está na mão de Deus, a bênção está na mão de Deus, então eu não tenho tempo para raiva, eu não tenho tempo para mágoa, eu tenho um mundo para governar, eu tenho um mundo para governar, eu não tenho tempo para isso.
entende, irmãos? Você entende o que eu estou pregando esta noite? Você entende o que eu estou falando? Você que está me ouvindo aí, ao vivo, você entende isso? Deus faz a gente passar por estágios. Deus nos prova para depois destacar. Mas Ele está no controle de todas as coisas. Eu vim nessa noite dizer isso para você. Eu vim nessa noite avivar a sua fé, renovar a sua esperança. Deus está no controle. Ele fez na vida do José, fez na vida do João. Qual é teu nome? Qual é teu nome? Qual é teu nome? Vai fazer na vida do Vandinho. Como é teu nome? Como é teu nome, Marcelo? Como é teu nome, vai Vandinha? Eita, Paulo! Ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus! Porque Ele é o mesmo ontem. Pode aplaudir. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, vai ser amanhã, Ele não muda. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso. Então amanhã é segunda-feira. Nunca mais acorde. Ai meu Deus, segunda-feira. Trabalhar. É uma outra mensagem. Trabalho produz riqueza. José trabalhou e foi próspero. Amanhã quando você acordar, obrigado Deus. Hoje é segunda-feira. Mais uns leão vai vir matar. Mais uns ursos pra gente acabar com eles. E se tiver gigante, pedrada neles. Ah, pastor, é fácil para você. Eu não sei qual é a crise, o leão que você vai enfrentar amanhã na segunda. Se é saúde, se é o trabalho, o que é. Se é aquele pessoal chato lá do trabalho, se é crise familiar. Eu não sei se é a conta que você não consegue pagar. Eu só sei que você tem que acordar com sangue nos olhos, rangendo o dente e dizendo em nome de Jesus: hoje eu venço. E se eu não vencer, eu vou me agarrar com esse problema. Eu vou procurar a solução. Eu vou no Google perguntar. Eu vou perguntar ao pastor Rafael, eu vou orar, eu vou atrás da solução. Se eu não resolver hoje, amanhã eu resolvo, mas eu vou lutar, eu vou arregaçar as mangas. Vem problema que a gente está aqui para resolver no nome de Jesus. Era isso que eu queria dizer, amém? Amém. Obrigado, Deus abençoe.